Se você está assistindo esse vídeo ou escutando esse áudio, se prepare, porque a sua vida não será mais a mesma a cada minuto que você passa aqui com a gente. Eu me chamo Fernanda Naira Abrão de Aguiar, eu sou casada e hoje estamos aqui dando início ao primeiro episódio do nosso podcast, do nosso canal A Mesa, com o patrocínio do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, do nosso amado Deus, que está conosco, nos conduzindo, nos orientando e nos oportunizando esse lugar para falar sobre o amor dele. E também do Júlio César de Aguiar, meu marido maravilhoso, excelentíssimo amor. Muito obrigada por você nos apoiar, por nos incentivar, por estar conosco, nos auxiliando, nos ajudando também em tudo que é necessário para que essa mesa aconteça, para que a palavra que aqui é falada seja disseminada, seja transbordada. Então, você é um missionário e faz parte presencialmente de tudo isso. Muito obrigada. Contextualizando, então, vou trazer as experiências de mesa que eu tive. Até 2020, eu não tinha um lugar à mesa. Eu tinha saído de uma outra cidade que eu morava no final de 2019 e vim para Joinville para voltar a morar com a minha mãe, com meu padrasto, né, com os meus pais, que eu considero meus pais, os dois. E ali eu passei por um ano, que foi o ano de 2020, era a época de pandemia, todos sabem. Eu estava finalizando a faculdade, então eu estava fazendo ela de forma online, de forma remota também, porque eram as condições que eram permitidas naquele tempo. E eu estava em uma depressão crônica. Depressão e pensamentos de inutilidade, de não ter sentido na minha vida. Então eu ficava fechada dentro do meu quarto. As refeições, eu ia até a cozinha, eu fazia o meu prato e eu levava ele para o quarto e eu fazia na bancadinha de estudos que eu tinha, porque eu passava o dia estudando. Eu estudava muito, eu passava o dia estudando, dormindo e chorando, por conta das minhas condições pessoais. E ali, quando eu me sentava à mesa com a minha família, porque isso acontecia esporadicamente, não tinha um contato, não tinha uma comunhão, não tinha uma troca, não tinha diálogo. Era realmente sentar-se à mesa, fazer a refeição e sair. Porém, em 2021, ali começou uma jornada, eu fui convidada a me sentar à mesa da Adonep. Quem aí conhece a Adonep sabe do que eu estou falando. Adonep significa Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. É uma associação onde tem por fins reuniões que falem sobre uma história de vida, uma história de sucesso, uma história de superação. E todas essas histórias são baseadas no nosso manual de vida, que é a Bíblia Sagrada. Então eu estive numa dessas reuniões e ali eu me sentei à mesa pela primeira vez para escutar a respeito de Deus comigo. É claro que eu já tinha escutado na mesa da minha mãe, porém eu ainda não absorvia, eu não pegava aquilo para mim, então eu fui passar pela mesa da Adonep. Na sequência, eu fui passar pela mesa das segundas-feiras, lá na consagração. Muitas pessoas aqui que estão assistindo também sabem do que eu estou falando. Quem não sabe, as consagrações das segundas-feiras tiveram várias casas, passaram por vários lugares. E hoje ela está lá na comunidade Somos Casa, acontecendo toda segunda-feira, das 9 da manhã até as 5 da tarde, onde nós nos sentamos à mesa e ali nós aprendemos mais a respeito de Deus. Também passei pela mesa lá na casa da Zena e do Zizi. Muitos aqui também conhecem. Quem ainda não conhece vai conhecer, porque spoiler, os próximos episódios são com eles. Mas segura ali, né? Tá no forninho, logo a gente lança. E passei a me sentar à mesa da Zena e do Zizi, e ali eu passei um ano morando lá, onde a minha vida teve uma transformação significativa. Também vai ser falado em um próximo episódio. Passando por lá, eu me sentei à mesa das Marias, lá do Instituto Marias. Gente, até essa beleza toda aqui, olha isso daqui, olha esse charme, gente. Olha esse cuidado, olhem esses detalhes, tudo isso daqui é inspiração lá do Instituto Marias. Quem não conhece, precisa conhecer. Vamos dedicar um episódio só para falar disso também. Então temos muitos, como vocês veem, né? Temos muitos planos, muitos projetos para o futuro, mas vamos indo ao decorrer do que o Senhor nos encaminha, né? Mas passei lá por essa mesa e lá a minha vida teve uma nova transformação, muitas coisas aconteceram. E qual que foi o
o resultado dessas mesas por onde eu passei? Eu voltei a me sentar à mesa da minha casa com os meus pais e lá nós tivemos novamente, depois de muito tempo, um lugar à mesa. Nós nos sentamos, nós compartilhamos, nós voltamos a ter comunhão, nós voltamos a ter diálogo, nós voltamos a ter vida naquela mesa. Saindo dali, o que aconteceu? Eu me casei e hoje vocês estão à mesa comigo. Eu fiz questão de o primeiro episódio ser na mesa da minha casa e vocês estão aqui comigo no primeiro episódio, sentados à mesa comigo. E o que eu descobri depois de passar por todos esses lugares e depois de estar aqui hoje com vocês? Que por todas essas mesas onde eu me assentei, em todos esses lugares onde eu estive, que eu contei para vocês, que eu relatei, eu descobri que eu estava assentada à mesa de Deus. Sim. Eu descobri que eu estava assentada à mesa de Deus. E eu descobri que a minha vida mudou, que a minha vida foi transformada por estar nesse lugar. Mas afinal, vamos continuar. O que você está falando, Fernanda? Sobre o que você está falando? Por que você fala tanto? Estava sentada em tal mesa, e em tal mesa, e em tal mesa, e minha vida foi transformada. E o que isso quer dizer? Vou dar alguns exemplos e para isso nós vamos lá para o nosso manual de vida, vamos para a nossa Bíblia Sagrada e vamos falar sobre algumas passagens específicas para que vocês entendam do que nós estamos falando nesse canal, nesses áudios e nessas plataformas. Eu gostaria que vocês acompanhassem, quando vocês puderem, anotem ali onde vocês estão vendo, por onde vocês estão, peguem um papel e uma caneta, o celular, deem uma anotada nas passagens para depois vocês conferirem. Eu não vou falar as histórias na íntegra, mas eu vou pegar uns pontos específicos para que vocês entendam. Lá em 1 Reis 13, o contexto aqui é que havia um profeta de Deus que foi enviado por Deus para estar indo até uma cidade e lá ele tinha o dever de passar uma mensagem de exortação. Então o que Deus estava falando? Estava puxando a orelha daquele povo, estava chamando a atenção porque eles estavam pecando contra Deus. E Deus disse para que esse profeta entrasse nessa cidade, desse a mensagem e saísse por outro lugar, que nem voltasse por onde ele entrou, não se assentasse em nenhuma mesa, nem comesse, nem bebesse em lugar nenhum. O que aconteceu? Um profeta idoso já descobriu o que estava acontecendo e porque queria que aquele profeta de Deus se assentasse à mesa da casa dele, comesse e bebesse lá. Ele mandou os servos dele atrás desse profeta de Deus, dizendo que era para ele vir, e ele disse que não. E ele foi até lá para conversar com ele. No versículo 17, o profeta de Deus responde: porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. Ele estava dizendo que não ia por causa disso. O profeta idoso disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. O profeta idoso estava mentindo, que Deus estava mandando uma mensagem que era para ele voltar e fazer aquilo que Deus tinha dito já que não era para fazer. Versículo 19. Assim voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Sim, ele voltou e se assentou à mesa. Lá no versículo 23 diz: quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o outro profeta selou o jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Então, o que aconteceu? Esse profeta de Deus morreu, ele foi retirado da terra pela sua desobediência, porque não era para ele se assentar à mesa. Outro contexto. 1 Reis 18, versículo 19 diz: agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. O que aconteceu nesse contexto? Todos esses profetas que foram colocados ali, eles pecaram contra Deus, eles se prostituíram, eles aderiram à adoração a outros deuses. E eles foram mortos também, eles sofreram essa penalidade, porque eles pecaram contra o Senhor, se assentando à mesa de Jezabel, compartilhando do que ela acreditava, compartilhando da adoração a outros deuses, a prostituição. Então eles foram punidos por conta disso. Lá em Gênesis 24,
Ali naquele contexto, o servo de Abraão, ele foi até Labão para achar uma esposa para Isaque. Lá no versículo 32, diz: então veio aquele homem à casa. Quem era aquele homem? O servo de Abraão, que foi lá para falar com Labão para arrumar uma esposa para Isaque. Então veio o homem à casa e desataram os camelos e deram palha e pasto aos camelos e água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E Labão disse: fala. O que aconteceu ali? O servo explicou para Labão tudo o que havia acontecido para ele chegar até lá. Esse servo tinha feito um acordo com Deus. Ele colocou um contexto lá e disse: Senhor, se acontecer de tal forma e aparecer uma mulher dessa forma, eu vou saber que é essa mulher que é para eu levar para se casar com Isaque. E foi exatamente isso que aconteceu. E a esposa era Rebeca. Rebeca apareceu lá e aconteceu como o servo tinha combinado com Deus. Então o servo foi ali e explicou tudo o que aconteceu para Labão. E Labão não tinha outra forma de aceitar aquilo senão dizer: leva Rebeca então, porque pelo que você me falou, o Deus de Israel, o nosso Deus, Isaque, né, Jacó, que eu falo agora, né? Que nós sabemos que é agora, ele tinha essa certeza de que estava dizendo que era Rebeca, a esposa de Isaque. No versículo 53, então, diz: então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. No 54 diz: depois ele e os homens que o acompanhavam, depois que ele contou tudo, depois que eles se acertaram, depois que Labão permitiu que Rebeca fosse com eles, depois comeram, beberam e ali passaram a noite. E se levantaram na manhã seguinte e ele disse: deixa-me voltar ao meu senhor, para levar Rebeca. Então, o que ele está dizendo aqui? Que depois que estava tudo certo, que eles concordaram, eles selaram essa união, eles selaram esse acordo, esse compromisso, então se sentando à mesa e comendo e bebendo juntos. Olhem só, vão pegando a informação, gente. Já em Gênesis 31, 46, qual que é o contexto aqui? Jacó estava lá nas terras de Labão, eles fizeram uma aliança lá, em que Jacó passaria um tempo trabalhando para ele, para se casar com as filhas dele. Ele se casou com 2 filhas de Labão. Porém, Labão segurou Jacó por muito mais tempo do que o devido. Então, já era tempo de Jacó ir embora daquelas terras. E ele entendeu que ele não teria como sair se não fosse fugido, se não fosse escapado. Ele pegou todos da casa dele e saíram sem falar nada para ninguém. Passaram-se muitos quilômetros de distância. Labão foi até eles, encontrou eles e ali eles se acertaram, eles conversaram, discutiram, se acertaram e eles decidiram fazer um acordo em que eles se comprometiam o povo de Labão não atacar e não ferir o povo de Jacó e o povo de Jacó não ferir e não atacar o povo de Labão e ali eles decidiram selar uma aliança. Porém, o que acontece? Eles precisavam de testemunhas. Os servos de cada um, era muito óbvio que seria uma testemunha tendenciosa. Então, o que eles decidiram fazer? Vamos chamar os deuses de testemunha. Por que eu falo os deuses? Porque Jacó, ele era monoteísta, ele acreditava num único Deus. Porém, Labão, ele era politeísta, ele acreditava em mais deuses. Então, olha só como é que eles selaram essa aliança. No versículo 44 diz: façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois, dessa trégua de paz. No 45, então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna. Isso representava o Deus de Jacó. 46 diz Labão, né, que fala aqui: e disse a seus parentes: juntem algumas pedras, que correspondia aos deuses que ele acreditava. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois, o que aconteceu? Comeram ali ao lado do monte de pedras para selar esse acordo e selar essa aliança. Então, eles se assentaram à mesa, comeram e beberam juntos. Então, o que a gente entende aqui? Que o ato de se assentar à mesa na cultura bíblica, na cultura judaica, é muito maior do que nós conhecemos e do que nós vivemos hoje à mesa. Vou falar da nossa cultura brasileira. Não é apenas um objeto de madeira ou de vidro, enfim, de um outro material, que você se assenta, que você come, que você guarda as coisas e segue a sua vida. Não, tinha um significado muito maior. Nós entendemos aqui que tinha um significado de união, de pacto, de uma amizade, de uma aliança sendo firmada. Olhem só a profundidade de uma mesa, do que nós estamos falando do que é uma mesa.
E é por isso que lá em Lucas 5, o que acontece em Lucas 5? Jesus, ele é condenado pelos fariseus por ele se assentar à mesa de um publicano. Quem eram os publicanos, para quem não sabe? Eram judeus hebreus que passavam a colaborar com o Império Romano. Eles eram cobradores de impostos. Então, eles eram do povo judeu, porém iam servir o povo de Roma extorquindo, tirando o dinheiro do seu próprio povo. Então, eles eram os mais desprezados pela população, pelas pessoas, pelos judeus, digamos assim. Eles eram considerados a escória, os pecadores, né, dentre eles. Então, por que eles condenaram Jesus? Porque eles acreditaram que se assentando à mesa desse publicano, Jesus estava fazendo uma aliança com ele, estava se associando, fazendo parte daquilo. Ali no versículo 27, diz, e depois disso, porque Jesus estava andando pelas terras e fazendo milagres e prodígios, então, depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. Only this, apenas isso, segue-me. E fez-lhe Levi, na casa dele, um grande banquete. E havia ali uma multidão de publicanos, olha só, uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Questionando isso, condenando Jesus por fazer isso. Porque eles acreditavam que ele estava fazendo uma aliança. E sim, ele estava fazendo uma aliança com os pecadores, ele estava fazendo uma aliança conosco já. Lá nessas parábolas, nessas histórias, nesses contextos por onde Jesus passou, ele veio para fazer uma aliança conosco. No versículo 31 diz, e Jesus respondendo-lhes disse, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Gente, é tão grande que eu tenho que me segurar para não explodir aqui de alegria falando tudo isso com vocês. Então, a aliança, ela significa um pacto de fidelidade, de união com o povo, com uma pessoa. E ali a gente segue para o porquê a mesa é um lugar de aliança. Tá, Fernando, já entendi. Já entendi que a mesa significa uma aliança, que significa um pacto, uma união, mas por quê? Por que a mesa significa isso? Então, aqui eu vou trazer alguns tópicos para vocês que contam o que acontece à mesa para que ela signifique, para que ela tenha esse entendimento de uma aliança. Vamos lá. Primeira coisa do porquê a mesa significa uma aliança. A mesa é uma forma de transmitir tradições familiares. Como nós fazemos as coisas, as tradições nos ajudam a compreender quem nós somos. Gente, vamos pensar na mesa, na cultura bíblica, na cultura judaica, na cultura dos nossos antepassados. Porque, atualmente, se a gente for pensar no significado da mesa, ele está muito deturpado. Nós não temos mais na nossa cultura da atualidade um entendimento do que realmente significa mesa. Mas, se a gente for olhar para trás, ela sempre significou a transmissão de conhecimentos de cultura geracional. Do que o vô ensinou para o pai, que ensinou para o filho, que vai ensinar para o filho, para o neto, para o bisneto e assim adiante. A forma de entender as relações familiares, a hierarquia, o respeito, a forma de entendimento das coisas, de como nós vemos o mundo, de como nós entendemos tudo isso, de como responder, era tudo feito à mesa. Em momentos de comunhão, em momentos de conversa. Ali eram debatidos, ali eram expostos, ali eram comentados e ali eram recebidas as instruções. Em segundo lugar, a mesa nutre a nossa consciência coletiva, nossa vontade social, o que nós pensamos como propósito da família. Porque recebemos ali as instruções culturais da família, as instruções de comportamento, as instruções de hierarquia, as instruções de relacionamento, de convivência, e ali nós damos origem, então, à construção da forma como nós pensamos a respeito da sociedade, a respeito de nós mesmos, como nós pensamos a respeito do outro. Então, ali nós temos a construção da ética, da moral, dos costumes internos, do que nós damos valor, do que nossa família, do que nós como um conjunto, como uma união, damos valor. Por que que isso traz a construção de propósito como família? Por quê? Não vai ser somente a mesa que nós vamos viver isso. Ali nós aprendemos, ali nós construímos e nós nos retiramos da mesa e nós temos o compromisso de passar isso adiante. É a mesa que vai ser fundamentada a nossa forma de vivência fora dela. Então, olha só a missão de estar assentado a esse lugar. Terceiro, a mesa reforça nossas
conexões familiares. Por que ela reforça as nossas conexões? Por quê? Acontecem tantas coisas fora da mesa, nos contextos, nos ambientes do dia a dia. Podem ter conflitos, podem ter brigas, podem ter discussões, porém a mesa é um lugar de reparo, é um lugar de reconciliação, porque todos entendem que em determinados horários do dia todos vão estar sentados novamente, um ao lado do outro, um de frente para o outro, e ali nós precisamos resolver as nossas questões, porque nós precisamos estar em união, em alegria, em um só sentimento dentro daquele lugar, e ali se resolvem as pendências. Por que se resolve? Eu consigo estar olho a olho, face a face da pessoa que está do meu lado, e eu consigo ver o rosto dela e dizer, essa pessoa está triste. Ô irmão, ô irmã, o que está acontecendo? Eu estou aqui presente, eu estou acessível a essa comunicação, eu estou acessível a essa unidade, eu consigo fazer a reparação. Não, calma, vamos pensar dessa forma e tal, e outra pessoa fala, e outra pessoa fala. Então ela reforça essa conexão familiar. Não tem uma mesa familiar sem um filho, se eu sou um pai. Não tem uma mesa de família se não tem o meu filho. Se o filho não tem a mãe, se não tem o pai. Se o homem não tem a sua esposa, se a esposa não tem o seu marido. Enfim, isso não vai configurar uma união familiar. Ah, mas Fernanda, eu sou sozinho, eu moro em casa sozinho, eu não tenho ninguém para se sentar à mesa comigo. Isso realmente pode acontecer. Se você não estiver com Deus, se você não tiver o conhecimento de quem é Ele, se você não buscar por Ele, realmente você vai estar sozinho nessa mesa. Porém, se você tem Deus na sua vida, está ali o pai e o filho, está ali o pai e a filha. E você não está numa mesa vazia, você está numa mesa de comunhão, uma mesa de união também, mesmo estando sozinho fisicamente em casa, né? 4. A mesa proporciona a sensação de integração, de amparo, de segurança. A mesa possibilita a sensação e também a certeza de pertencimento. Eu pertenço a um lugar, tem um lugar à mesa com o meu nome. Eu tenho pessoas que esperam por mim para eu estar sentado àquela mesa. Tem pessoas que se preocupam comigo, que se eu sentar ali vão ver a minha alegria, vão compartilhar comigo, vão sorrir comigo, vão exultar comigo. Se eu estiver triste, vão lamentar comigo, vão me instruir, vão estar presentes, me ajudar, me aconselhar, me encaminhar. Então, tudo vai acontecer a essa mesa se eu tenho a certeza de que estão todos ali. Vai ter essa sensação de pertencimento. Por mais que tenha uma situação ou outra de conflito, eu não quero me assentar à mesa, mas eu tenho certeza que eu tenho que me assentar lá e que lá esse conflito interno vai ser resolvido também. Ou vai ter uma sensação de conforto e de amparo. Nós estamos com você. Nós estamos todos juntos, passando por esse momento de dificuldade, mas estamos juntos. Então tem amparo e tem segurança quando a mesa cumpre o propósito para o qual ela foi estabelecida. É isso que a gente precisa deixar bem claro. Quinta razão para essa mesa se configurar uma aliança, do porquê que ela tem esse entendimento. A mesa nos ensina o comprometimento um com o outro. Compreendemos que nós todos fazemos parte de algo que é maior do que cada um de nós isoladamente, do que cada um de nós separado. Por quê? Foi o que eu falei antes a respeito da família. A família, ela expressa, a mesa expressa a família. Como que eu vou ter uma família? Como que eu vou ter esse comprometimento se as pessoas não estão se assentando a ela? Então, a mesa envolve comprometimento porque se a pessoa sentou do meu lado e ela está vivendo algo, eu tenho o comprometimento de me responsabilizar por ela e ela por mim. Nós vivemos uma comunhão, nós nos comprometemos a estarmos juntos. Isso é família, isso é comunhão, isso é estar em unidade. Então, a mesa ensina o comprometimento, ensina que tem uma pessoa do meu lado que precisa de mim e eu não posso negligenciar isso. Porque eu vou estar errando, eu vou estar pecando contra o princípio, se eu estiver fazendo isso. Então a mesa é um lugar de ensinar, porque nós estamos todos ali. E eu sou obrigada a ver isso, eu sou obrigada a olhar para a face do meu irmão, eu sou obrigada a estar ao lado dele, a sentir o que ele sente, a se alegrar, a se entristecer, enfim, a estar em conjunto, em comunhão. 6º e último até aqui, a mesa proporciona a manutenção do elo emocional entre pais e filhos e a construção de um elo positivo com o passado. Gente, essa parte é linda, maravilhosa. Por quê? Estando à mesa, nós estamos fazendo a manutenção diária e, por vezes ao dia, das nossas emoções. Porque é um tempo em que eu tenho relaxamento, é um tempo que eu relembro a união, que eu relembro que nós temos força juntos, que eu relembro que eu tenho pessoas ao meu lado, que eu relembro que eu não estou sozinho, que eu relembro que eu posso contar com outras pessoas, que eu relembro que eu tenho
momentos de paz, que eu tenho momentos de tranquilidade, que quando nós nos assentamos à mesa, as coisas se acalmam e eu sei que vão se resolver, porque aqui nós temos ideias, aqui nós temos instruções, aqui nós temos aconselhamento, então as coisas vão se resolver. Então isso regula o humor, regula as emoções. Eu tenho que buscar a respiração, eu tenho que focar na minha alimentação, na minha saúde. Então eu tenho um compromisso de estar naquele lugar, assentado naquele lugar em determinadas horas do dia, e eu sei que lá eu vou conseguir relaxar, eu vou conseguir me reequilibrar. Então ele faz um equilíbrio das emoções entre pais e filhos, entre as pessoas assentadas à mesa, entre os familiares. E construção de um elo positivo com o passado, porque em algum momento, como eu falei para vocês ali no início do podcast, eu saí da mesa, eu saí do lugar onde eu me assentava à mesa com os meus pais, e eu passei a ter a minha própria mesa. Só que com a minha mesa restaurada, lá com a minha família nuclear, que é a nossa primeira mesa, lá com a minha família nuclear, então eu tenho boas lembranças, eu tenho um elo positivo agora restaurado com o meu passado. Eu posso olhar para trás, lembrar da mesa que eu me assentava e ter alegria, e sentir paz, sentir satisfação, e falar a respeito disso com amor, com alegria. Então eu tenho agora um elo positivo com o meu passado. Já pensou se eu tenho uma memória catastrófica de uma mesa, se eu tenho a lembrança lá da mesa de 2020, digamos? Já pensou ter agora a lembrança de, eu não tinha um lugar à mesa? De que eu comia na mesa do meu notebook, onde eu estudava, sem ninguém ao meu lado, sabendo que da porta para fora, a minha família estava sentada à mesa e lá eles tinham comunhão. Então faltava alguém, faltava eu para completar aquele lugar. Então hoje eu tenho essa lembrança, que é um elo positivo com o meu passado, porque eu voltei a me assentar à mesa. Gente, olha só até aqui já seria o suficiente para vocês entenderem o princípio, porquê que o nosso canal, que o nosso podcast foi colocado com o nome de A Mesa, porque ele é um significado muito profundo. Mas eu falei sobre o significado físico das nossas relações, do aqui e agora, é claro, passado biblicamente, da cultura judaica para nós, chegando até os dias de hoje, mas é palpável, é visível. E já era profundo o entendimento, né? Porém, vamos mergulhar ainda mais profundo e vamos para o entendimento do significado de estar assentado à mesa no sentido espiritual. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Lucas 24, ou anotassem aí onde vocês estão, Lucas 24. No versículo 13 diz: naquele mesmo dia, está falando do dia da ressurreição. Jesus já tinha ido à cruz, já tinha ido ao sepulcro, já havia ressuscitado, e naquele dia da ressurreição, 2 deles, ou seja, 2 dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o que aconteceu? O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ali, naquele meio tempo, para não se prolongar mais, eles começaram a contar para Jesus tudo o que havia acontecido até ali, como se Jesus não soubesse de nada, como se não fosse Jesus, como se ele não conhecesse quem é esse Jesus, e eles contaram tudo. Aí no versículo 21 eles continuam: e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Olha só. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Aí Jesus faz uma intervenção e diz: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Aqui Jesus dá um puxão de orelha neles, tem mais alguns versículos ali que Jesus dá um puxão de orelha neles, porque tudo que eles estavam relatando, que eles haviam relatado até agora para Jesus, era o que estava escrito pelos profetas que iria acontecer, e eles estavam falando e não conseguiram juntar uma coisa à outra. Aí Jesus deu um puxão de orelha neles e estava indo embora. Porém, eles queriam que Jesus ficasse e passasse a noite com eles, porque a noite já estava indo, mas Jesus estava querendo ir embora. E no versículo 29 diz: mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Olha só o versículo 30. Quando estava à mesa com eles,
tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Gente, vocês lembram de alguma cena com isso, né? No versículo 31 diz, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Gente, aqui vocês vão entender que a mesa, ela representa o propósito da cruz. Ele saiu de lá e foi se assentar à mesa. A mesa representa o propósito da cruz. A mesa ali, ela tem o objetivo, ela tem a função, ela tem o propósito de colocar as pessoas frente a frente, e uma do lado da outra. A gente tá falando de mesa quadrada, mesa redonda, não importa. Você vai estar ou frente a frente, ou lado a lado, ou ambos com as pessoas. E ali você vai estar em uma conexão, em uma comunhão horizontal. Olha só. Permitindo ali, como a gente falou mais pra cima, conhecer um ao outro, estar conectado um ao outro, entender quem o outro é, estar próximo, estar em união, em comunhão, como foi falado também. Ver as alegrias, as angústias um do outro, como também foi falado. Porém, não é só para isso. Agora, ele está revelando uma conexão vertical, porque foi por meio da mesa que eles conseguiram reconhecer Deus, porque Jesus ali estava representando Deus. Então, eles tiveram a oportunidade de conhecer, de reconhecer Deus por meio da mesa, por meio de estarem assentados à mesa. Lá na ceia, em João 13, o que aconteceu lá? Jesus estava assentado àquela mesa e de repente ele se levantou, ele se despiu e cingiu os lombos ali com a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. O que estava acontecendo naquele versículo? Deus estava se revelando, tendo intimidade, mostrando para aqueles discípulos quem ele realmente era. Deus estava se revelando naquele lugar, assentado àquela mesa para aqueles discípulos. E ele faz isso conosco todos os dias. Gente, isso é lindo, é maravilhoso. Então ali ele está revelando uma conexão, tanto horizontal quanto na vertical, revelando o propósito da cruz. Só esse entendimento já explode a mente da gente em questão de informação, de conhecimento, de sabedoria. É lindo o que Deus faz. A mesa, no partir do pão, então os olhos dos discípulos se abriram para o conhecimento a Cristo. Então a mesa nos abre os olhos, desvenda os nossos olhos, desvenda os mistérios ocultos, como a gente falou hoje. A gente falou hoje em Provérbios, não foi nisso. Mas lá no Instagram foi falado sobre Provérbios, hoje falou sobre desvendar, sobre Jesus se revelar, sobre Deus se revelar, e por meio da mesa acontece essa revelação. Ele mostrou em intimidade aos discípulos quem ele realmente é. A mesa, então, o que acontece? As nossas vestes caem. Nós somos revelados um ao outro por meio da mesa. A nossa identidade é revelada. Nossas imperfeições aparecem, porque lá na mesa de João 13, a mesa da ceia, Jesus teve o conhecimento de cada um que estava lá. Ele sabia exatamente quem iria traí-lo, quem iria negá-lo. Ele sabia quem morreria por ele. Ele sabia exatamente quem era quem naquela mesa, e ele também se revelou. Então ali é um lugar de revelação, de descobrir a identidade um do outro. A mesa, no partir do pão, os discípulos abriram os olhos então e conheceram a Cristo. Então a mesa é um lugar de comunhão. Se uma teologia, se um ensino qualquer a respeito da palavra, seja aonde for, seja por meio do quê, não levar a mesa, não tem vida nessa palavra, não tem vida nesse ensino. Para trazer vida, para trazer a revelação, para trazer o conhecimento de quem Cristo é, de quem Deus é, precisa ser a mesa o lugar final de parar e de refletir e de conversar a respeito, porque em um púlpito é falado a respeito de um sermão, é passado uma informação, e à mesa são tiradas as dúvidas, é conversado, é trazido à vida, é revelado. Gente, podemos ir muito mais longe, mas deixa eu me segurar aqui, porque senão a gente vai. A mesa é onde se sentam os diferentes. Como eu falei antes, quantos discípulos diferentes tinham ali assentados? Nós só podemos ter família se tem mesa, e só podemos ter comunhão se tem a mesa. Como que nós vamos ter comunhão? É uma ordem bíblica a comunhão. É uma ordem bíblica andarmos em corpo. Como que nós vamos andar em corpo sem uma mesa? Sem estarmos assentados à mesa juntos? Não tem como fazer isso. E qual é, então, o pré-requisito para se sentar à mesa? Gente, me digam.
Qual é o pré-requisito para se assentar à mesa? Fome e sede. Basta você ser um ser humano, ter fome e ter sede, que você já tem o pré-requisito para se assentar à mesa. Exatamente isso, basta ter fome e sede. Por que eu falo isso? Tem pessoas que acham que já estão cheias o suficiente, que não precisam mais comer, que acham que, vou parafrasear, vou colocar uma parábola aqui, que acham que com o alimento de domingo conseguem se sustentar para uma semana inteira, conseguem se sustentar para uma vida inteira às vezes. E não é assim, nós precisamos de alimento todos os dias. Nós precisamos nos assentar à mesa todos os dias, para então ter a vida, para ter a revelação, para ter o conhecimento de Cristo. Voltando à mesa de João 13, Jesus ensina que a mesa é um lugar de discipulado. A gente viu isso também ali na mesa física, sobre passar o conhecimento, a cultura, as tradições por meio da mesa, e é exatamente disso que Deus estava falando também no sentido espiritual. É por meio de estar sentado à mesa que nós somos discipulados, é um lugar de discipulado. Onde ali, aquela mesa de João 13, Jesus ensinou, por exemplo, sobre a salvação. No momento em que ele foi lavar os pés de Simão Pedro, gente, Simão Pedro, para quem não sabe, ele deveria ser o responsável por lavar os pés de todos os outros, porque ele estava sentado à ponta da mesa. Quem sentava à ponta era chamado lugar da humilhação naquela cultura, porque era o mais humilde. Os demais convidados mais importantes se assentavam ao lado do anfitrião e não à ponta da mesa, porque a mesa ela tinha o formato de um U, ela não era reta e nem quadrada, como nós conhecemos, ela tinha o formato de um U, e quem se sentava à ponta deveria, então, no lugar da humildade, ir lá e lavar os pés dos outros. Porém, na Santa Ceia, todos se julgavam importantes ali e ninguém levantou para lavar os pés. Então, Jesus foi lá e foi lavar os pés de Simão Pedro, e Simão Pedro não queria deixar, disse: não, Jesus, você não pode lavar os meus pés de jeito nenhum. Nunca que isso pode acontecer. E Jesus disse que se você não me deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E daí ele foi lá, então lava o corpo inteiro. E quando o Simão Pedro falou isso, me lava todo, então Jesus disse para ele que quem já foi lavado não necessita de ser lavado novamente, senão os pés. Gente, olhem o que isso significa. Olhem o que isso significa. Porque ele estava dizendo, ele estava ensinando que nós temos um corpo que tem um espírito que é conectado espiritualmente com Deus. Porém, nesse corpo, ele tem uma parte carnal que continua tocando a terra e as impurezas da terra diariamente. Então, nós precisamos continuar lavando os nossos pés diariamente. Isso não é só sobre pés, não é só sobre pisar ao chão. É sobre as nossas relações diárias, sobre a nossa vida aqui na Terra, sobre as nossas conexões, sobre os lugares por onde a gente anda, sobre as formas como a gente pode se contaminar com o que tem aqui na Terra, com as formas como a gente tem como se desconectar por períodos, por momentos da nossa conexão espiritual com Deus e acabar errando e acabar pecando. Então ele está falando, vocês precisam continuar lavando os seus pés. Olha o ensinamento que tem nesse lugar. Eu tô impactada aqui. Por quê? Então, já foi explicado sobre os pés. A mesa, então, também é um lugar de termos os pés lavados. Os pés lavados, na sequência de que estamos falando sobre salvação, sobre a necessidade de lavar os pés. Então, nós temos um novo entendimento na sequência, que nós precisamos ter os pés lavados. E não só de ter os pés lavados, Jesus estava ensinando que acima de tudo, acima de ter os pés lavados, nós precisamos lavar os pés uns dos outros, porque ele estava ensinando também serviço, o servir, que nós fomos enviados, que o propósito da nossa vida é servir uns aos outros, com humildade e com um amor incondicional, porque Jesus lavou os pés de todos os discípulos, independente de quem fosse, independente de quem iria negá-lo, de quem iria traí-lo, de quem pudesse errar naquela mesa. Jesus lavou os pés de todos e ele demonstrou humildade, generosidade e um amor incondicional que nós precisamos ter. Olha quantos ensinamentos poderosos que Deus ensinou por meio daquela mesa. Gente, é lindo demais. Porque ele conheceu a todos e sabia exatamente quem era quem. Então, lavando os pés, ele traz mais um ensinamento para nós. Que a mesa é o lugar da verdade aqui com V maiúsculo, da verdade que é Jesus, é o lugar da verdade, é o lugar de viver Jesus. Por quê? Só tem uma coisa capaz de nos lavar, que é a verdade. A verdade é a água purificadora, são as águas que jorram do trono de Deus. Essas são as águas que são capazes de nos lavar, de lavar os nossos pés e de que nós
possamos lavar os pés uns dos outros. Então a mesa é um lugar da verdade, e a verdade que lava, ela traz a santificação. Então a mesa é um lugar de santificação. A mesa é um lugar de responsabilidade, de ensinar responsabilidade. Porque Jesus ensinou que não importa quem você seja, não importa o que você saiba. Gente, Jesus, ele era filho de Deus naquele lugar, ele é filho de Deus. Porém, naquele lugar, no início dos primeiros versículos de João 13, Jesus fala que ele sabia exatamente quem era, que ele era filho de Deus, que ele tinha sido enviado por ele para uma missão e que ele voltaria para Deus. Além disso, ele era o anfitrião daquela mesa. O anfitrião é quem escolhe os lugares, é a pessoa de maior honra em uma mesa. Pensando naquela cultura daquele tempo, era um lugar de maior honra. Jamais uma pessoa que ocupasse aquele lugar de centro em uma mesa lavaria os pés de quem estava sentado. Isso não aconteceria. Então Jesus está ensinando que, independente de quem você seja, independente do que você saiba, você é responsável por se levantar e lavar os pés uns dos outros. Por quê? Porque ele estava ensinando que, dentre todos os assentados, vamos pensar naquela mesa, que dentre todos os 12, seria capaz de nenhum deles se levantar para lavar os pés. Então ele estava dizendo o quê? Eu tenho que ir, porque eles não vão. Então ele estava ensinando uma responsabilidade sobre a vida das outras pessoas, independente de quem você seja. Gente, é lindo demais o que está acontecendo. A mesa, então, também é um lugar de repartir o pão. É um lugar de compartilhar aquilo que se tem. A palavra que se tem, o alimento que se tem, as forças que se tem, a esperança que se tem, é um lugar de compartilhar. É isso. É um lugar de honra, porque Jesus foi honrado e Jesus honrou estando àquela mesa, sentado àquela mesa. Foi honrado por Deus, preciso deixar isso claro, foi honrado por Deus. Por meio da honra, o que acontece por meio da honra? A identidade das pessoas são reveladas. Quem honra? Eu vou fazer essa pergunta para vocês. Quem é que honra quando está sentado em uma mesa? Quem honra as outras pessoas? Aquela pessoa que sabe exatamente quem ela é. Por que aquela pessoa que sabe exatamente quem ela é? Porque Jesus sabia exatamente quem ele era e que ele já era honrado por Deus e que por isso ele não precisava de mais honra. Ele não precisava da honra de quem estava ali. Ele já tinha a honra de Deus, do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Então ele não precisava da honra de quem estava ali, ele sabia exatamente quem ele era. Então ele honrou as pessoas que estavam ali. Por isso que ele honrou, porque ele já era honrado. Então a mesa revela a identidade das pessoas. Teve alguns versículos até que alguns dos discípulos apelaram lá para a mãe, dizendo: ô mãe, fala com Jesus lá, para que quando ele subir aos céus, que na mesa divina, a mesa lá no céu com Deus, eu me assente de um lado e meu irmão se assente ao outro. A mãe foi lá e interviu e pediu para Jesus isso. E ela levou um corte tramontina ali de Jesus, porque Jesus disse: isso não compete a mim, porque lá não serei eu o anfitrião dessa mesa. O meu pai é quem escolhe quem vai se assentar à mesa. Então existem lugares específicos para cada um de nós assentado àquela mesa. Sim, Jesus estava tão no topo do relacionamento com Deus, tão lá em cima, que o único caminho que ele tinha a fazer era descer e servir. E ele fez isso com maestria, ele fez isso com zelo, ele fez isso com amor, com tudo que ele tinha. A mesa revela quem o Senhor nos criou para ser. Porque além de revelar quem nós estamos sendo, por meio do exemplo de Jesus, por meio dos ensinamentos, por meio do discipulado, enquanto estamos assentados à mesa, esse contato, esse conhecimento, essa intimidade vai revelando quem é para nós sermos. Quem nós fomos criados para ser. Então, por meio de estar assentado à mesa, nós vamos tendo conhecimento da nossa identidade em Deus. A restituição de quem nós somos, a reconstrução, a reconciliação de quem nós realmente fomos criados para ser. A mesa, então, é um lugar de graça. O anfitrião da mesa é quem escolhe quem vai se assentar, e quem é convidado não tem o direito de escolher. Quem é convidado não tem o direito de escolher. Então, quem pode se assentar a essa mesa? Se o anfitrião dessa mesa for Jesus, se o anfitrião dessa mesa for Deus, eu não vou escolher quem vai se assentar a essa mesa. É Ele quem vai escolher. Então, é um pecador, é uma pessoa que, enfim, nós pensamos, né, na nossa cultura, nos termos pejorativos, e a condição humana tem uma tendência natural a afastar, a fazer como os fariseus faziam. Essa pessoa não vai se assentar à mesa, não é digno da mesa. Quem escolhe
Quem diz quem é digno ou não? Olha a mesa de João 13, a mesa da ceia. Quem estava sentado lá? Quem ia trair Jesus, Jesus pegou e colocou num lugar de honra à esquerda dele, pegou pão molhado e deu para ele comer. Lavou os pés dele. Então, o anfitrião é quem escolhe, não somos nós. A mesa é um lugar da graça. Jesus, então, ele nos concede a graça de estar assentados à mesa dele. E a mesa, então, dentro de tudo isso, ela não é baseada na minha capacidade de mudar. Ela não é baseada nas minhas condições de eu ser digno ou não de me assentar a essa mesa, mas na capacidade de Cristo de me transformar. Essa que é a condição, essa que é a capacidade dessa mesa, essa que é a base, a capacidade de Cristo de me transformar. Ele está dizendo então, venha como estás. Venha como estás, pois na comunhão, na intimidade, na união, em estar junto comigo à mesa, conhecendo Jesus, que se faz a possibilidade então de nós sermos tornados imagem e semelhança de Cristo. É por meio da mesa, é por meio dessa comunhão que nós vamos poder chegar a esse lugar. Lá, para finalizar, porque já falei mais do que o programado, porque eu me empolgo com esse tema, é extraordinário estar iniciando esse percurso com vocês. Mas para finalizar, lá em Apocalipse 3:20 diz assim, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que ele está dizendo aqui? É como se fosse lá com o cobrador de impostos, Levi. Jesus primeiro se assentou à mesa de Levi. Ele foi lá se assentar à mesa com ele, na casa dele. E por meio dessa abertura que Levi deu para Jesus entrar na casa dele, então Levi passou a cear com Jesus, passou a se assentar à mesa com Deus e passou a receber e saber quem ele era. Gente, esse é o objetivo desse podcast, esse é o objetivo desse canal, desses áudios que vocês estão escutando, é para que nós vivamos essa experiência com Deus, de conhecer Ele, de viver a identidade que Ele criou para que nós tenhamos, para que nós vivamos. E o que eu posso dizer agora, depois de tudo isso? Sejam todos bem-vindos à mesa.